Seja durante a noite ou durante o dia, sonhar é algo que todos nós fazemos. Seja um sonho bom ou ruim, eles nos transportam para um mundo de possibilidades e nos permitem experimentar coisas que, muitas vezes, não conseguimos na vida real. Permitem que nossa imaginação voe longe e coloquem nossos pensamentos em movimento. Mas afinal, qual é a verdadeira importância dos sonhos? Por que sonhamos? E será possível interpretá-los? Neste vídeo, vamos explorar o fascinante mundo dos sonhos e descobrir que podemos aprender muito sobre nós mesmos através deles. Sonhar é uma experiência que todos nós vivenciamos enquanto dormimos. É um fenômeno que pode ser tão vívido e real que muitas vezes nos questionamos se aquilo que acabamos de vivenciar foi real ou apenas um sonho. Na mitologia grega, os sonhos eram uma forma de comunicação entre os deuses e os mortais, e o deus Morfeu era o responsável por entrar nos sonhos de quem estivesse dormindo. Ter uma boa noite de sono é essencial, e uma das consequências positivas é o surgimento de sonhos, geralmente surreais e difíceis de serem recordados posteriormente. Os sonhos constituem uma parte significativa e indispensável de nossa existência, refletindo mensagens subjacentes sobre nosso subconsciente, como desejos e emoções que experimentamos atualmente. Apesar de passarmos 1/3 de nossas vidas dormindo, o tempo que dedicamos aos sonhos é relativamente breve, somando apenas alguns minutos. Entretanto, ao longo da vida, a soma desses efêmeros momentos totaliza 6 anos. Mas, o que são os sonhos? Os sonhos são representações de nossa realidade externa, e como isso nos afeta internamente. Esse fenômeno é resultado da ativação cortical que ocorre na fase REM do sono, que significa movimento rápido dos olhos, e que vem depois de 3 outras fases. A primeira fase é uma transição da vigília para um sono mais profundo, mas ainda leve. Já a segunda fase é a desconexão do cérebro com os estímulos do mundo real, e a terceira fase é a do sono profundo com pouca atividade cerebral. Durante o estágio REM, é difícil acordar uma pessoa e o corpo fica mole, enquanto a atividade cerebral é intensa, semelhante ao estado de alerta quando estamos acordados. E, por que sonhamos? A questão de por que nós sonhamos é complexa, e ainda não existe uma resposta definitiva, porém, existem algumas teorias que apresentaremos mais adiante. No entanto, enquanto dormimos, o cérebro é altamente estimulado, exigindo um fluxo sanguíneo 2 vezes maior do que o necessário em outras ocasiões. O único setor do cérebro que deixa de funcionar durante o sono é o centro lógico. Quando o centro lógico é desligado, os sonhos se tornam irreais. Para evitar que os sonhos sejam expressos, o cérebro envia sinais para a medula espinhal, causando a paralisia temporária dos membros. Durante a fase REM do sono, quando ocorrem os sonhos, só conseguimos mover os olhos em correspondência com a atividade dos sonhos. Apesar de sonhar todas as noites, em todas as fases, muitas vezes somos incapazes de lembrar dos nossos sonhos. Isso ocorre porque os sonhos do sono REM são mais complexos, enquanto os de outras fases são mais simples e difíceis de serem recordados. A baixa presença de noradrenalina durante a fase REM também pode dificultar a lembrança dos sonhos. Esse neurotransmissor é essencial para a ativação da atenção e a formação de memórias. Quando acordamos, a quantidade de noradrenalina diminui drasticamente, e essas memórias oníricas são frequentemente esquecidas. É possível lembrar dos sonhos caso despertemos até 10 minutos depois do seu término. Porque normalmente só me lembro dos pesadelos.
Conforme mencionado anteriormente, somente recordamos dos nossos sonhos se acordamos 10 minutos após o término deles. Sonhos desconfortáveis ou alarmantes tendem a nos acordar de forma rápida, apesar de podermos voltar a dormir em pouco tempo. É possível resolver problemas diários através do sono? Enquanto dormimos, o nosso cérebro busca soluções para os desafios que enfrentamos durante o dia. É possível sim, encontrar a resposta para um problema através do sono. Os sonhos podem ser uma manifestação direta ou simbólica do que inquieta a nossa mente, como medos e desejos. Por isso, é comum que tenhamos pesadelos que retratam nossas inseguranças, como a falta de autoconfiança, representada pelo sonho de estar nu em público, sem possibilidade de se proteger ou ocultar. Outro fator muito importante, e que, durante o sono, o cérebro tem um papel relevante em descartar e selecionar as memórias, o que explica por que uma boa noite de sono após os estudos ajuda a lembrar da matéria melhor do que passar a noite inteira estudando. Um sonho pode ser interpretado? Muitas pessoas acreditam que os sonhos podem refletir aspectos da vida cotidiana ou do subconsciente de uma pessoa. A interpretação dos sonhos pode ser baseada em símbolos e metáforas que aparecem no sonho, bem como nas emoções e sentimentos associados a ele. Algumas pessoas interpretam sonhos como uma forma de processar experiências passadas ou transmitir mensagens do inconsciente. É importante lembrar que a interpretação dos sonhos é uma questão pessoal e que pode variar de acordo com a cultura, as crenças e os valores individuais de cada pessoa. A seguir, apresentaremos as principais teorias sobre o porquê sonhamos. A primeira é a teoria da limpeza cerebral. De acordo com essa teoria, os sonhos são como uma faxina do cérebro, removendo todas as informações desnecessárias que podem ter se acumulado ao longo do dia. Essa teoria sugere que o sonho é um processo necessário para manter a mente saudável e funcionando corretamente. Outra teoria é que os sonhos são um mecanismo de sobrevivência. Essa ideia sugere que os sonhos nos ajudam a lidar com situações difíceis, preparando-nos para enfrentar essas situações, seja no mundo real ou em novos sonhos. Por exemplo, se temos um pesadelo sobre um assalto, nosso cérebro pode começar a pensar sobre como lidar com essa situação em um cenário real. Além disso, os sonhos também podem ser uma fonte de inspiração e criatividade. Muitos artistas, músicos e escritores afirmam terem tido ideias importantes enquanto dormiam. Isso pode ser explicado pela teoria que sugere que os sonhos são uma forma de desbloquear nosso subconsciente, permitindo-nos acessar informações e ideias que não teríamos em estado de vigília. Por último, mas não menos importante, os sonhos podem ser considerados como uma forma de autoexploração. Às vezes, nossos sonhos são tão vívidos que nos permitem explorar partes de nossa identidade que podem ter sido suprimidas em nossas vidas diurnas. Isso pode ser muito útil para nos ajudar a entender melhor a nós mesmos e nossas emoções. Em suma, embora ainda não tenhamos uma resposta definitiva para a questão de por que sonhamos, fica claro que os sonhos são uma parte importante de nossas vidas. Eles podem ter muitas funções diferentes, desde a limpeza cerebral até a autoexploração. Independentemente de sua função exata, os sonhos continuam a fascinar e intrigar as pessoas em todo o mundo, e provavelmente continuarão a fazer isso pelos tempos vindouros.